Olá, graça e paz, irmãos e irmãs. Meu nome é cooperador irmão Alex e eu gostaria de fazer uma videoaula para vocês aqui a respeito da lição 13. A gente teve essa lição presencial com alguns jovens, mas alguns não puderam estar presentes. E nós iremos ler aqui o texto base para que a gente possa dar início na explanação, uma coisa bem rápida, para que vocês possam fazer o exercício de fixação, tá certo? Você de posse da sua Bíblia e do seu material, sua revista, quem não tiver, acompanhe aqui conosco. O tema desta lição, que foi a última do trimestre, foi igreja, né? Uma expressão do reino de Deus. Iremos falar dessa expressão do reino de Deus, que é a igreja aqui na terra, de que forma que ela se expressa e trabalha em cima de 3 verdades. O texto base, como vocês estão vendo aí, Mateus 16, do 13 ao 18, certo? Se você não tiver com a sua Bíblia, eu vou ler aqui na minha versão, e pode ser que não seja igual à versão que está aqui no vídeo ou da sua Bíblia, mas acompanhe em nome de Jesus. A epígrafe desse versículo 13 ao versículo 20 fala sobre a confissão de Pedro. Nós iremos ler até o versículo 18, tá certo? E diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus pergunta novamente: Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aí Jesus vem com a sua promessa dessa marca que é a expressão do reino de Deus no meio do seu povo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Perceba que no versículo 16, Pedro ele tem essa revelação de Deus e diz que Jesus ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo 17, Jesus ele diz que bem-aventurado é Barjonas, mas não vem da carne dele, do entendimento dele, mas sim do entendimento de Deus. E que sobre esta revelação, Cristo edificaria a sua igreja. Então, assim, mata qualquer heresia, qualquer doutrina diferente que pregam aí, dizendo que Pedro é a igreja. Não. Sobre a revelação que Pedro tem de quem é o Cristo, é que esse reino vai se estabelecer na figura do próprio Cristo. Tá certo? A nossa lição, já dentro dessa meditação, a gente tem o nosso tema da lição, tá certo? Que é conhecendo Jesus e o reino de Deus, tá? E a gente vai trabalhar esses 3 pontos. A igreja é uma expressão do reino de Deus, a natureza e a identidade dessa igreja, que é expressa no reino de Deus, e a missão e o sustento dessa igreja. Essa questão da missão da igreja, ela é muito, muito importante, porque não adianta as igrejas contemporâneas criar ministérios, criar células disso ou daquilo, criar movimentos pentecostais diferentes na nossa igreja, nas igrejas contemporâneas, e não entender a missão da igreja. Certa vez eu perguntei a um jovem, estava frequentando uma dessas igrejas aí em Natal, mas precisamente ali em Ponta Negra, de grande concentração de jovens, uma igreja assim que num culto os jovens chegou a dar mais de 100 jovens. E esse jovem frequentou por algum tempo essa igreja e me disse: Irmão Alex, é uma bênção lá. Eu disse: rapaz, me conte um pouco da sua nova denominação. Ele contou. E ele falou tanta coisa, mas não falou da missão da igreja e de algumas ordenanças que o próprio Jesus deixou para que a sua igreja faça. Uma delas é a Santa Ceia, fazer isso em memória de mim até que eu venha. E a outra é o batismo, né?
o Espírito Santo lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. Você desce nas águas batismais para simbolizar e concretizar essa morte do velho homem, o nascimento agora de uma nova criatura. Tudo se fez novo, o que foi velho agora é passado, ficou para trás, lançado no mar do esquecimento. E a partir daí o crente ele começa a sua vida espiritual, a sua santificação, a sua caminhada a Jesus. E você percebe que na igreja desse jovem não tinha o rito de Santa Ceia nem batismo. Percebe, irmãos, que é uma igreja pentecostal do século 21 que não entende a missão do Evangelho e produz na cabeça das pessoas um entendimento diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina e aglomera num só espaço um ajuntamento de mais de 100 jovens. Então isso é preocupante porque a missão não foi bem fundamentada, e se cada jovem daquele entendesse, fosse ensinado qual é a missão do Evangelho, eles com certeza sentiriam falta daquilo que o Jesus ordenou, que a Santa Ceia, né, fazer isso em memória de mim até que eu venha, e eles se questionariam por que eles não estariam sendo batizados como João Batista batizou a muitos. Tá bom? Então vamos para o primeiro ponto. Igreja, uma expressão do reino de Deus. Uma expressão do reino de Deus. Para quem estava no dia da aula, eu comecei falando aí sobre o texto de Gênesis, capítulo 6. É interessante que você abra também a sua Bíblia. Eu estou aqui nesse exato momento abrindo a minha, tá certo? Deixa eu ver aqui. Capítulo 5, capítulo 6. No versículo 5 vai dizer assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Perceba que dentro desse desenvolvimento da igreja e da expressão do reino de Deus, o homem ele já dá seus primeiros sinais da corrupção que entra no seu coração. A maldade ela entra e ela é assim, de uma forma avassaladora, contundente e presente na humanidade, ela se multiplicava. E o capítulo 6 ele vai tratar exatamente sobre a corrupção do gênero humano, isso do verso 1 ao verso 10 do capítulo 6. E do versículo 11 ao versículo 22, Deus ele anuncia o dilúvio, né? Vai começar aí um juízo e o Senhor vê graça em Noé e faz as promessas a Noé, né? E vai aqui cumprir aquilo que ele já tinha anunciado a Noé, que era esse dilúvio. Tá certo? Isso é a maldade do homem. Quando você chega no verso 11, você lê assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. O Senhor continua mostrando que a maldade ela entrou no coração do homem, agora toda a terra ela está corrompida, porque a presença do homem ela é um fato real. Tá? No verso 12 ele vai dizer que viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então ele fala que o homem se corrompeu, fala que a terra é corrompida e que além disso, todo o caminho que o homem trilhasse nessa terra, ela estaria totalmente corrompida. Quando você vai lá para Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 32, abra sua Bíblia, vá até lá. É interessante que você manuseie a sua Bíblia até para que você crie mais essa intimidade. Deuteronômio, capítulo 36, ele vai tratar, o Senhor vai falar sobre essa geração corrompida e perversa. Perdão, Deuteronômio 32, tá? 32, verso 5 vai dizer assim: procederam corruptamente contra ele, já não são meus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Algumas versões vai dizer geração corrompida e perversa. Então você vê mais uma vez o Senhor falar aqui, Moisés relatar isso, que a geração ela é totalmente corrompida e perversa, mesmo depois do dilúvio e da história dado início a partir de Noé. Quando você vai lá para João, e eu faço bastante questão que você abra sua Bíblia lá em João,
Eu estou pedindo para você abrir a sua Bíblia, mas eu também estou abrindo a minha, viu? Não pense que eu tenho isso decorado, que eu não sou nenhum robô, não. O irmão Alex também tem suas deficiências na questão de memorizar muitos textos. No João capítulo 3, o Evangelho de João, do versículo 16 ao versículo 21, ele vai falar sobre a missão do Filho de Deus. E aí está a expressão maior do reino de Deus, que é essa iniciativa inusitada que o próprio Deus tem de encaminhar seu próprio Filho, e diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a iniciativa de Deus para que se comece essa expressão maior do reino de Deus. Perceba que a lição ela começa a trazer, nessa primeiro tópico, que é uma expressão do reino de Deus, começa a trazer a maldade do homem, que a terra é corrompida, todo o caminho do homem da terra é corrompida. Aí você vê Moisés, isso passa a era de Noé, chega até Moisés, e Moisés narra isso em Deuteronômio 32:5, que é uma geração corrompida e perversa. Você vê João escrever no seu evangelho que isso já sai de Moisés e vai até o evangelho, já o Novo Testamento, e o povo continua firmando pactos e quebrando, firmando e quebrando, sendo uma geração realmente, uma após a outra, perversa e corrompida. E Deus, inusitadamente, ele dá o seu próprio Filho para morrer pelos pecados de muitos, né? E quando você vai para Mateus 28, você vai ver também essa expressão do reino de Deus se manifestando aí em Mateus 28, do versículo 19 ao 20, que diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba que a primeira manifestação dessa expressão do reino de Deus no seu povo é esse amor de Deus em dar o seu próprio Filho. E depois que se cumpre tudo na vida de Jesus, nós temos um chamado universal, que é o ide. Então aqui está expresso a missão da igreja, é ir, fazer discípulos, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ajudando essas pessoas a crescerem na fé. Tá certo? Vamos para o segundo ponto, natureza e identidade da igreja. Uma igreja composta por todas as pessoas de todos os tempos. Então, Mateus 16, eu aproveito que estou aqui em Mateus 28, eu vou lá para Mateus 16, versículo 13, diz assim, sobre a confissão de Pedro, né, que nós lemos, até o versículo 18, tá certo? Que também ele vai mostrar uma igreja composta aí por todas as pessoas de todos os tempos, tá bom? Quando Jesus disse que sobre esta revelação de Pedro ele vai edificar a sua igreja, então ele está falando aqui de uma igreja atemporal, não uma igreja limitada, é uma igreja temporal que vai contemplar todas as pessoas de todos os tempos, né? Se fala também de um modelo de união quando você vai lá para o texto de Atos 2, né? O grande mover do Espírito Santo de Deus no crescimento da igreja, acrescenta ali no texto, fala que versículo 41 acima, fala do batismo de quase 3 mil, mais de 3 mil pessoas. Do versículo 42 ao 47 mostra um modelo de união entre os irmãos. Então você mostra aí um amadurecimento espiritual, uma santificação desses irmãos, que isso nos traz um modelo de união perfeita. João 13, do 1 ao 20, ele vai nos mostrar que a igreja ela é uma extensão do ministério de Jesus para servir as pessoas. Isso é uma extrema verdade. O Evangelho de João ele nos mostra isso no capítulo 13, com muita clareza, que a igreja ela foi levantada para ser uma extensão do ministério de Jesus. Tá certo? E você começa a perceber que as coisas elas vão se encaixando, e a partir do momento que você começa a ler a palavra de Deus, você percebe que a missão ela vai ficando muito clara na nossa mente. E esse texto do capítulo 13, ele vai falar exatamente do momento que Jesus lava os pés
de seus discípulos. Então, extrema expressão de humildade, né, da sua identidade como servo. O Senhor era 100% homem, 100% Deus, mas mesmo assim fez questão de lavar os pés de todos e deixou isso como exemplo para todos os discípulos. Em Atos 2 ainda, 42, 47, ele vai falar sobre a igreja é comparada a um corpo ou uma família. O próprio Paulo também faz essa comparação em Efésios capítulo 5, capítulo 6, mostrando que a igreja ela é um corpo, onde o cabeça é o próprio Cristo, e nós fazemos parte desse corpo, um ajudando o outro, um orando pelos outros, ensinando, né? 2 Timóteo, capítulo 3, fala que a palavra ela é boa para correção, para ensino. Então, em Atos 2 também mostra essa comparação da igreja como um corpo, e Efésios capítulo 5 e 6 também Paulo faz essa alusão da igreja com a família. Tá bom? Vamos para o tópico 3. A missão e o sustento da igreja. Efésios 5, do 22 ao 23, Jesus é quem fundou a igreja e a ele pertence. Se você for lá para Efésios, vou abrir aqui minha Bíblia em Efésios. Vamos lá. Efésios, capítulo 5, versículo 22, 23, vai falar exatamente sobre o lar cristão, o marido e a mulher. Vai fazer essa comparação que eu falei. Jesus ele é o fundador e a igreja pertence a ele, não pertence a nós. Nós devemos cuidar do rebanho, cuidar das pessoas que chegam até esses locais, que chegam doentes, feridas, desiludidas, e essas pessoas que vão até a igreja têm que ser tratadas, têm que ser ensinadas de quem é Jesus. Essa é a missão da igreja, tratar com amor o ide do Senhor e entender que uns plantam, uns regam, uns colhem, mas o crescimento e o sustento, ele vem do Senhor. 1 Pedro 2,9 também vai falar um pouco dessa representatividade que significa ser governada por Deus. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí vem a missão, outra missão, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, veja como a palavra de Deus ela vai nos levando a essa missão, a esse sustento, da expressão do reino de Deus na terra com o amor inusitado de Deus encaminhando seu próprio Filho. E aí vocês vão chegar nas 5 perguntas. Comente sobre o projeto do reino de Deus. Existe uma resposta já formatada no material do professor. Porém, eu gostaria que vocês tecessem seus próprios comentários. Tá certo? O item 2 vai falar sobre a rejeição de Israel e como as pessoas são alcançadas e se tornam filhos de Deus. A 3, o que significa a natureza igualitária da Igreja de Cristo. Tá certo? Essa questão igualitária. Então vocês vão ver no material de vocês referências a esse respeito. Para que a igreja foi chamada e qual a missão da igreja. Espero que todos tenham entendido em pouco tempo esse esclarecimento da lição. E que se vocês tiverem dúvida, pode passar via Zap, que eu vou responder. Tá certo?